Eurodólar em final de semana e em dia de non-farm payrolls. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto num dia importante, num dia em que vamos ter dados dos non-farm payrolls que poderão retirar aqui o Eurodólar desta longa consolidação que tem feito entre um 16 e um 17, que já vem desde todo o mês de agosto praticamente, a registar, e portanto poderemos ter aqui assim hoje alguma surpresa de alguma forma. Ontem nos dados do ADP vieram abaixo do esperado, 54 mil, face a 70, à volta de 70 mil esperados e uma queda dos 106 mil do mês anterior. Os novos pedidos de subsídio de desemprego, os números semanais, subiram para 237 mil, portanto aqui a colocarem também mais pressão sobre o mercado de trabalho. Isto quando estávamos à espera de 230, onde tem vindo ultimamente. O ISM de serviço até subiu bastante mais, de 50,1 para 52, o mercado esperava 51, portanto bem mais, mas o problema está mais uma vez nos detalhes, e aí o emprego, que é onde o mercado está a olhar, acabou por se manter praticamente inalterado, o subíndice do emprego, também dando aqui algumas indicações ao mercado que poderemos ter aqui assim, realmente algum problema em termos de emprego nos Estados Unidos. Ora, isto acabou por levar as expectativas de cortes de taxa de juro a subir um pouco mais. As yields obrigacionistas, estamos aqui a ver os 30 anos a caírem bastante durante o dia de ontem, depois de termos feito logo no início da semana aquela situação dos em que atingimos yields, rendimentos à volta dos 5%, ali nos 5%. E como vemos os mercados agora, estamos a falar da Fed Watch Tool, que mostra aqui a possibilidade para este mês de um corte em 99,4%, ou seja, o mercado está a assumir que vamos ter definitivamente 25 pontos base de corte na próxima reunião do Fed. Ainda continua a manter apenas 2 cortes até ao final do ano, portanto este de setembro e depois um ou em outubro ou em dezembro. Os números que poderão vir hoje, dos non-farm payrolls, poderão, já que para este mês provavelmente não vai haver grande alteração, mas poderão fazer com que haja aqui a possibilidade de vermos já a possibilidade de um terceiro corte ainda este ano. Ora, isso, se tal acontecer, vai colocar muita pressão sobre o dólar e, portanto, vai impulsionar ainda mais o euro-dólar, que aí poderá então fazer um forte break aqui nestes níveis de tendência, de resistência que temos visto aqui entre os tais 1,1730 e 1,1740 e virmos ver novos máximos, ou pelo menos testar os atuais máximos do ano. Contra isto, o que é que podemos ter? Podemos ter algum sentimento, isto em termos de euro-dólar, algum sentimento negativo por parte dos mercados relativamente ao que poderá passar-se na próxima semana em França, com a apresentação da moção de confiança do governo, a levar aqui mais uma vez, uma crise política em França que vai, digamos, de alguma forma pressionar o euro. Por outro lado, podemos também ter os non-farm payrolls, portanto, estamos à espera, nos non-farm payrolls, estamos à espera de 75 mil novos postos de trabalho. Não é um número exagerado, tem um número que é bastante modesto e, portanto, uma quebra destes 75 mil postos de trabalho em baixo, seja um número abaixo dos 75 mil, poderá então dar este tal break que eu falo aqui destes máximos do euro-dólar, que é à volta de 17,30 ou 17,40, nesta área de resistência que eu tenho marcado, e aí irmos mesmo visitar os tais máximos do ano em torno de um 18,30. Por outro lado,
os non-farm payrolls acima dos 75 mil, ou relativamente bem acima, não deverá ter um grande efeito, ou seja, não deverá haver aqui um break desta área, que estamos aqui a falar de um 15,80, um 16. Isto é, claro que é sempre a minha maneira de ver o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento, volto a dizer, mas isto, porque é que eu digo isso? Eu digo isso porque poderão-se levantar dúvidas da credibilidade desses números, na medida em que o novo responsável indigitado por Donald Trump, que é um novo responsável indigitado por Donald Trump e não a pessoa que estava aqui há um mês atrás neste Departamento de Estatística do Trabalho. E, portanto, o mercado vai estar mais atento a um número que falhe estes tais 75 mil em baixo do que supere estes 75 mil em alta. A taxa de desemprego espera-se que suba de 4,2% para 4,3%. Portanto, também não, mas eu creio que é o número dos non-farm payrolls que vai ter mais impacto hoje, a não ser que, obviamente, a taxa de desemprego haja de facto aqui uma surpresa maior. Mas, retirando essa situação, acho que são os non-farm payrolls mesmo, portanto, os números de novos postos de trabalho que vai contar mais para a ter mais impacto no euro-dólar. Bom, agora vamos mais para os gráficos. Começa aqui com o gráfico semanal. A semana até agora teve um 16,08, um 17,36. Aqui assim, como vemos, bastante um intervalo bastante comedido. Continua aqui acima da média móvel das 21 semanas, a um 15,32, e aqui em torno dos tais 23,6% de Fibonacci deste movimento. Bom, em tudo se mantém inclusive aqui temos o RSI e o MACD, bastante flats, portanto a não darem grande direção, digamos, ao par. O mesmo acontece com o euro-dólar, com o gráfico diário, que tanto aqui assim no RSI como no MACD também continua a manter esta toada de lateralização, de consolidação dos preços. Neste momento o preço está aqui a testar a linha de tendência descendente, que eu marquei aqui já há bastante tempo, que está no 1,1680, que provavelmente hoje poderá ser mesmo ultrapassada uma vez mais e provavelmente mesmo quebrada, portanto largando, digamos, esta tendência para continuarmos com uma lateralização, ou então, quem sabe, o início de nova tendência ascendente. Para já, aqui ainda não há sinais disso. O preço está aqui bastante junto às médias móveis 21 e 55, se encontram aqui entre um 16,60 e um 16,70 basicamente, e a nuvem de Ishimoku que está a um 15,85, um 16, portanto num intervalo muito apertado. Mais uma vez, depois de situações de volatilidade muito baixa, vamos ter períodos de volatilidade alta, e é isso que um break poderá querer dizer. Aqui o gráfico a 4 horas, portanto mantemos aqui assim a área de consolidação que temos vindo a verificar, de uma forma muito geral, um 16, um 17. Continua aqui as áreas de resistência que eu falei já antes, um 17,30, um 17,40, e de suporte um 15,80 a um 16. Precisamos de ver o break de alguma destas áreas, suporte ou resistência, para então vermos uma nova definição no preço. O MACD também continua aqui a dançar, passa a expressão, em torno das linhas neutras 50 e 0. Quando olhamos para o gráfico a uma hora, o gráfico diário, o gráfico que nós seguimos mais no dia a dia, quero dizer, vemos que de facto temos aqui assim já uma tendência ascendente muito ténue para todos os efeitos, como tivemos já outras aqui para trás, portanto dentro de um intervalo, que é este intervalo que temos observado aqui. Ele está a chegar a uma área eu coloquei hoje aqui uma nova área de resistência, dada por 1, 2 e agora este terceiro ponto que está a ser testado,
e estamos a falar de 1,1680. O ultrapassar disso vamos ter aqui novo à volta dos 1,17 e mais acima os tais 1,1742, se tudo isto for portanto, quebrado entretanto. Em baixo temos, para já temos aqui a área muito apertada de médias móveis 21, 55 e 200, que está entre 1,1653 e 1,1659, portanto estamos a falar 1,1650, 1,1660, se quisermos ver como uma primeira área de suporte ao par. A seguir vamos ter aqui à volta dos 1,1630 e só mais tarde então vamos ter a tal área de 1,1580, 1,16, que tenho vindo a falar nos gráficos anteriores. Este é o figurino de muito curto prazo que nos dá aqui o gráfico horário. O momento, como vemos, tanto no RSI como no MACD é positivo e, portanto, dá-nos aqui a possibilidade de vermos o break desta resistência que está agora a chegar a um 16,80, a possibilidade de vermos os tais 1,17 e, quem sabe, os tais 1,1742. Um movimento mais forte que possa acontecer, ou seja, este 1,1742 a ser quebrado ou este 1,1580, 1,16 a ser quebrado, remete-nos então para o gráfico a 4 horas. E o gráfico a 4 horas, o que eu vejo é que o break de toda esta área dá-nos pelo menos a projeção dá-nos um objetivo igual ao período que tivemos aqui assim à altura deste range, deste intervalo. Ora, estamos aqui a falar de 1,16 para 1,17. Aliás, até estamos a falar mais, estamos a falar de 1,16 para 1,1740, o que, se pusermos então 140 pontos em cima de 1,1740, o que vamos ter é praticamente 1,19, ou seja, passamos os tais 1,1830 do máximo que temos este ano e vamos então para os tais 1,19. Curiosamente, esse 1,19 é esta tal projeção no gráfico semanal que eu tenho vindo em tempos a apontar como uma projeção declarada pelos 61,8% de Fibonacci do movimento que vai desde o mínimo do ano até estes máximos aqui à volta de abril e depois com este máximo intermédio do ano aqui nos 1,1570 e depois da correção até à volta dos 1,1060 feita em abril. Isso dá então os tais 1,19. Mas de facto precisamos de ver, como eu comecei por dizer, é o break destes 1,1730, 1,1740 ou 1,1580, 1,16 para vermos então a possibilidade de vermos os novos máximos do ano, 18,30, e em baixo, obviamente, também temos isso, ou seja, estamos aqui um 16, estamos a falar de um 14,60 praticamente, e este nível está aqui a um 14, portanto um 14,60 seria um objetivo aqui assim, à volta disso, caso haja um break desta área, portanto, na área de suporte. Bom, para já é tudo, desejo a todos bons negócios para o dia de hoje, um resto de um bom dia, um excelente fim de semana e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!